Livro de Atos, capítulos 11 e 12. Quando Pedro voltou da casa de Cornélio, a igreja, não compreendendo a atitude de Pedro em evangelizar um gentio, questionou a atitude dele. Então, ele foi se justificar. Então, ele conta toda a história, como foi que Deus apareceu para ele, e o Senhor o ensinou, e o Senhor mostrou que não há acepção de pessoas na pregação do Evangelho. Pedro explicou como foi que chegaram os varões na casa dele, e o que aconteceu na casa de Cornélio, e só assim, verso 18, que os irmãos se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então, haviam dois grupos de pessoas. Havia um grupo de cristãos judeus que acreditava que a salvação era exclusivamente para judeus, e um outro grupo que achava que os gentios poderiam até ser salvos, mas eles precisariam seguir as leis, tradições judaicas, senão eles não seriam salvos. Esse grupo nós entendemos hoje como judaizantes. Quem são os judaizantes? São judeus ou alguém que segue as leis judaicas e quer obrigar cristãos a seguirem as leis judaicas. Ainda hoje existem algumas seitas que praticam isso. Então, quando isso acontece, essas pessoas, de uma forma ignorante, por não conhecer a palavra de Deus, não conseguir interpretá-la, essas pessoas ainda hoje, elas acreditam que deve-se guardar a lei. E guardar a lei, viver alguns princípios da lei como zelo, não tem problema, como, por exemplo, questões de alimentação, de praticar festas, mas não se pode obrigar os cristãos a viver a lei como mérito para a salvação. Por que não? Porque isso anularia o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que trouxe salvação. Nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos. Somos salvos porque Jesus, ao morrer na cruz, nos deu o direito de salvação. Então, verso 2, disputavam com ele os que eram da circuncisão, ou seja, esses judaizantes, que não entenderam. Então, depois que Pedro explicou, eles então entenderam e glorificaram ao Senhor. E dos versos 22 a 26, como os apóstolos foram informados de que o evangelho estava pregando e a igreja gentílica estava crescendo muito, eles então enviaram Barnabé para Antioquia para supervisionar, discipular, orientar aqueles irmãos. E Barnabé então lembrou-se de Saulo e foi até Tasso convidá-lo para fazer parte desta missão. Verso 26, então eles ficaram ali um ano discipulando, cuidando daqueles novos convertidos. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Depois de Jerusalém, Antioquia da Síria foi a cidade que teve o papel mais importante na expansão do evangelho. Depois de Roma e Alexandria, Antioquia era a maior cidade do mundo romano. Então lá, a igreja gentílica foi fundada e os primeiros crentes foram chamados de cristãos. O Senhor escolheu esta cidade porque antes era um centro de adoração a várias seitas pagãs e muita imoralidade sexual, mas ela era um polo comercial muito grande, uma rota para o mundo inteiro oriental. Então, estrategicamente, essa se acende ali naquela cidade e dali, rapidamente, esse fogo vai se espalhando por todas as outras cidades e nações. E no capítulo de número 12, a perseguição continua e agora nós temos um outro mártir, alguém que morre por causa da pregação do evangelho. E quem foi esta pessoa? Foi Tiago, um dos apóstolos de Jesus. Herodes mandou
matar à espada Tiago, irmão de João. E quando lemos essas histórias dessas perseguições e prisões, nós lembramos das palavras de Jesus, das últimas palavras de Jesus para esses apóstolos. Olha, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, mas antes de perseguirem a vocês, perseguiram a mim. Vocês serão levados a tribunais, vocês serão açoitados, vocês serão presos e até mortos por causa do meu nome. Então, toda esta perseguição que a igreja primitiva estava enfrentando, apesar de ser um povo pacífico, generoso, ajudava as pessoas mais pobres, o ódio contra aquele povo era por causa do nome de Jesus. Proibiram de pregar, prenderam, perseguiram, tentaram intimidar. Mas, verso de número 13, mesmo assim, isso não parou o crescimento, não intimidou o povo, então Herodes manda prender também a Pedro. E Pedro na prisão, verso de número 5, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quantas vezes o Senhor permite em uma nação situações de perseguição, situações caóticas, para que esta nação, para que esse povo se renda a Deus em oração. As pessoas, às vezes, na vida tão corrida, trabalho e lazer, acabam deixando Deus, as orações, louvor só para o final de semana, e muitos nem isso fazem. E o Senhor, às vezes, tanto no individual ou no coletivo, o Senhor permite situações que vai nos fazer parar tudo, para entrar para um quarto e orar, ou parar as nossas atividades e ir para a casa de Deus para clamá-lo. Então, a perseguição fez com que o povo voltasse a clamar, voltasse a orar. E o povo orando, clamando, o anjo do Senhor visita então Pedro, que estava, verso 6, dormindo entre dois soldados, como se ele fosse um indivíduo muito perigoso. Esse anjo, então, visita, tira Pedro da cadeia, ele sai de uma forma milagrosa. E verso 12, quando ele bate lá na porta da irmã Maria, uma menina chamada Rode escutou a voz de Pedro e reconheceu, mas ela ficou tão eufórica que ela voltou para contar aos irmãos e não abriu a porta. E verso 15, o povo estava orando, pedindo ao Senhor pela soltura de Pedro, mas não acreditaram. Quantas vezes oramos, clamamos, e quando Deus responde, duvidamos, mas quando abriram a porta, reconheceram Pedro, começaram a adorar ao Senhor, e Pedro contou todo o milagre que havia acontecido, e isso fortalecia a fé daqueles irmãos. A ordem de Jesus foi: perseverem, permaneçam firmes, virão perseguições, mas permaneçam firmes. Que nós possamos lembrar desses textos sagrados em momentos de perseguição. O cristianismo em nossa nação tem sido perseguido. Nossos filhos nas escolas, entre amigos, em nome do Estado laico, querem proibir o cristianismo em escolas, em espaços culturais, e ao mesmo tempo que promovem outras religiões como de matriz africana, por exemplo. Mas nós lembraremos sempre destas palavras, mesmo sendo perseguidos, nós vamos continuar orando, clamando e perseverando. E quanto a Herodes, ele vaidoso, assentado no seu trono, recebendo honrarias, e o povo gritando: é voz de Deus, não é de um homem. E era muito comum para esses reis, esses imperadores, se sentirem como Deus e gostarem de ser ovacionados como deuses. E quando ele aceita isso e se sente um Deus, o Senhor então o feriu e ele foi comido por vermes. Ele foi sendo destruído de dentro para fora. E isso também trouxe temor àquele povo. Por quê? Mais uma vez, eles estavam vendo que o Todo-Poderoso é o Senhor. E quem controla o mundo, a história, não são os reis, não são os impérios. É o Senhor Jesus. Verso 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Cremos que o Deus que abateu Herodes,
que se sentia um Deus, que perseguia a igreja e fazia o que queria. Ele é o mesmo Deus e pode continuar abatendo os Herodes desta geração. Livro de Atos, capítulos 13 e 14. Capítulo de número 13 é um divisor de águas no livro de Atos. Por quê? Porque a partir de agora, o enfoque será o ministério para os gentios, a expansão da igreja por todo o mundo e através do apóstolo Paulo, e não mais através de Pedro. Paulo agora substitui Pedro como essa figura central do livro. E aqui também nós vamos ver as 3 viagens missionárias de Paulo e a sua prisão em Jerusalém e ele sendo levado para Roma. E é maravilhoso também ver uma constante ação do Espírito Santo. Na verdade, um outro nome para esse livro seria Atos do Espírito Santo, porque vemos o Espírito Santo agindo o tempo todo, falando, guiando, orientando, livrando. Verso de número 2, a igreja de Antioquia, uma igreja que era cheia do Espírito Santo, uma igreja missionária e uma igreja que tinha muitos dons, muitos talentos, profetas, doutores, que eram homens habilitados na pregação do evangelho, disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Apartar ou separar aqui significa apartar para um propósito especial. Então, lembrando que o ide da pregação do evangelho é para todos os cristãos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Todo cristão está debaixo desta ordem divina. Porém, alguns são separados para missões específicas, como os missionários, por exemplo. Então, aqui começa as viagens do apóstolo Paulo, desta vez acompanhado de Barnabé, e Barnabé é um personagem maravilhoso na expansão da igreja. Seu nome significa filho da consolação. Então, ele foi um homem muito temente a Deus, muito generoso, foi um dos primeiros a vender suas posses para ajudar os cristãos em Jerusalém, foi o primeiro a viajar com Paulo, e ele também era um encorajador. E pessoa muito influente no início da história do cristianismo. Então, lembrando que nós estamos estudando a origem da igreja, como a igreja começou. Muitas pessoas têm dúvida e questionam: a primeira igreja foi X, a primeira igreja foi Y. Não. A primeira igreja é esta igreja, a igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja inaugurada no Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste. Ali começa a história da igreja. E é claro que depois nós vamos continuar estudando isso em histórias seculares, e por volta do século III, a igreja ela vai perdendo o seu foco, a sua essência, e ela se desvia das escrituras e apenas um pequeno grupo continua com as escrituras sendo a regra de fé e não a tradição. Então, é bom você acompanhar no mapa para você entender esse deslocar do apóstolo Paulo e Barnabé. Paulo vai ser chamado aqui, a partir do verso de número 9, pelo seu nome romano, Paulo, e não significa que Deus mudou o nome dele. Ele é um homem hebreu, então ele tem um nome hebraico, é o mesmo nome para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, depois, esse Saulo, ele passa a ser chamado pelo seu nome romano, que é Paulo. E o interessante aqui entre Saul e Saulo é que Saul, ele perseguiu quem não deveria, perseguiu a Davi, e Paulo também, o Saulo, também perseguiu a quem não deveria, perseguiu a Jesus, perseguiu aos seus seguidores. Uma outra coisa em comum é que Davi, ao ser perseguido por Saul, ele diz: por que você me persegue? E agora também Jesus, ao ser perseguido por Paulo, né, por Saulo, ele também diz: por que você me persegue? Então, Paulo começa a sua viagem
incluindo a ilha de Chipre, uma parte da Ásia Menor. E quando chegaram em Antioquia da Pisídia, Paulo aproveita para pregar numa sinagoga e mostrar para aqueles varões israelitas, aqueles judeus ali tementes, querendo conhecer mais de Deus. Ele então explica o plano de salvação, verso de número 17, dizendo como foi a escolha de Deus sobre a nação de Israel. Ele escolheu os nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e ele foi discorrendo sobre a história de Israel para chegar em Jesus. E ele explica sobre a escolha de Davi, verso 22, achei a Davi, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele está mostrando, verso 23, que da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus. Para quê? Para salvar Israel. Então é que ele começa a mostrar o plano de Deus, o plano de salvar a humanidade. E não seria através da lei, seria através de Jesus. E ele mostra como que Jesus foi rejeitado e foi morto por leis judaicas, líderes religiosos, e como que Jesus foi morto, mas, verso 30, Deus o ressuscitou dos mortos. Então ele mostra que Jesus foi morto por esses judeus extremistas, por esse grupo de religiosos que não receberam, que rejeitaram a Jesus e o condenaram com falsas acusações de que ele não era submisso às leis de Moisés e de que ele havia blasfemado contra Deus. E Paulo, então, foi convidado para voltar no próximo sábado para falar as mesmas coisas, verso 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ele está dizendo, nós estamos pregando agora também aos gentios a mensagem que vocês rejeitaram. E isso, verso 47, até os confins da terra. E alguns creram, outros não. Esses judeus, então, incitaram, verso 50, algumas mulheres e alguns principais da cidade para que eles fizessem manifestações contra esses homens de Deus para persegui-los. Capítulo 14, continuando a viagem, Paulo e Barnabé saem dali, vão para Icônio e ali entram numa sinagoga judaica. Novamente são perseguidos, são expulsos. Verso 6, sabendo de algum, tinha tanto de judeus como de gentios para os insultar e os apedrejaram, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província vizinha. Então, eram expulsos de um lugar, perseguidos, e iam para o outro, verso 7, e onde iam, eles pregavam o evangelho. O Espírito Santo continua usando esses homens para fazerem sinais e prodígios, e em Listra, Deus usa esses homens de Deus para curar um homem aleijado desde o nascimento, e quando a multidão viu aquilo, quis ovacionar e quis adorar os homens de Deus, chamando eles de Júpiter e Mercúrio, que eram nomes latinos dos deuses gregos Zeus e Hermes. Então, Paulo e Barnabé não aceitam a adoração, não aceitam sacrifícios desses homens e eles atribuem toda a glória para o Deus vivo, verso 15, que fez o céu e a terra. Verso 19, Paulo foi apedrejado e acharam até que ele estava morto. Mesmo diante das perseguições, mesmo com o corpo machucado pelo apedrejamento, aqueles homens continuaram pregando a palavra de Deus e encorajando os cristãos. Verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Entenderam então que a missão dessa primeira viagem havia se encerrado, voltaram para Antioquia, verso de número 26, e contaram todo o relatório daquela viagem. E, mais uma vez, a igreja foi fortalecida com aqueles testemunhos maravilhosos. Livro de Atos, capítulos 15 e 16. Como a igreja estava crescendo, é natural que crescesse também o número dos problemas, porque a igreja agora ela já não é mais um único povo, ela é universal. E os cristãos judeus começaram então a pregar por conta própria que a salvação só estaria completa se esse gentio se circuncidasse. Então, lembrando que quando nós falamos gentios, nós estamos falando de todo aquele que não é judeu, de linhagem judaica. Então, esses judeus convertidos, esses zelosos pela lei, eles estavam com dificuldade de abandonar tudo aquilo que eles aprenderam como sendo mérito para a salvação. Então, agora, eles querem que todos os outros cristãos, mesmo aqueles que não são judeus, eles querem que eles também pratiquem estas exigências da lei, inclusive a circuncisão. E se esses gentios se rendessem a essas exigências, na verdade eles estariam se convertendo ao judaísmo e não ao cristianismo. Então, acontece então o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião, né, entre aspas, ministerial para resolver essas questões internas da igreja, e Paulo conta as experiências, como foi maravilhoso ver esses gentios se convertendo, recebendo o Espírito Santo. Pedro também, ele fala sobre isso, de como o Espírito Santo foi derramado não só sobre judeus, mas também sobre gentios, verso de número 8. Então, Pedro diz, olha, verso de número 10, por que agora tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos judeus, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Verso 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, a salvação é através da graça. A palavra graça significa favor não merecido. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Então, impor um jugo como pré-requisito para a salvação é o mesmo que anular, ignorar todo o sacrifício de Jesus na cruz. Então, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, ele toma a palavra e aconselha que esses gentios convertidos, verso de número 19, não deveriam ser perturbados, e ficou decidido então, verso 29. Olha, esta deve ser então a nossa nova regra de fé, respeitando essas barreiras culturais entre judeus e gentios, porque o evangelho ia continuar se espalhando e ia encontrar outras barreiras culturais. E o importante, então, ele diz, ó, abstenham-se das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado pelo sangue. Ainda hoje nós precisamos nos atentar sobre essa barreira cultural, esse choque cultural. Há culturas que conhecerão o evangelho e serão também confrontadas, mas se a cultura não fere os princípios da palavra de Deus, não tem problema. Algumas nações, porém, têm algumas culturas que não são apenas culturas, são rituais, como, por exemplo, algum tipo de dança indígena. Há uma outra cultura de um infanticídio entre algumas tribos de índios, que mata-se crianças com problemas
físicos no nascimento, ou crianças gêmeas também, algumas consideram que isso pode trazer maldição para aquela tribo. Então, quando essa cultura fere os princípios da palavra de Deus, como o homicídio, por exemplo, bruxaria, deve sim serem ensinados a abandonar essa cultura. Então, o papel da igreja não é destruir a cultura de um povo, mas é ensinar dentro da palavra de Deus o que é certo e o que é errado, mesmo que isso seja uma cultura que venha de muitas gerações, como a poligamia, por exemplo, em alguns lugares na África, ela é sim uma cultura de muitas gerações, mas é uma cultura que fere os princípios da palavra de Deus. Quando o evangelho chegou na cidade de Corinto, a cultura foi transformada. Por quê? Porque era uma cidade que culturalmente era muito promíscua. A libertinagem sexual fazia parte da cultura daquele povo, mas foram transformados e aderiram à cultura do céu. E ainda no capítulo 15, Paulo dá início à sua segunda viagem missionária, Paulo acompanhado de Silas, com a finalidade de visitar as cidades onde eles já haviam pregado e desta vez fizeram um trajeto maior por terra, não pelo mar, como foi na primeira viagem. No capítulo 16, Paulo conhece o jovem Timóteo, e Timóteo vai se tornar um personagem muito importante na vida de Paulo, um discípulo seu que vai dar continuidade ao seu ministério, e nós vamos perceber isso nas duas cartas de Paulo a Timóteo. E aqui ainda no capítulo 16, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, verso 16, e com esse espírito maligno ela dava muito lucro aos seus senhores, ela foi liberta. E com a libertação dessa jovem, Paulo e Silas, verso de número 20, foram apresentados aos magistrados e eles disseram: olha, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso de número 21, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Hoje, continua a mesma acusação contra a pregação do Evangelho. Por exemplo, recentemente no Brasil, surge um projeto de lei proibindo a pregação do Evangelho nos presídios, porque eles dizem que é impor uma cultura cristã sobre pessoas que estão ali privadas de liberdade. Nas escolas também ensinam isso para as crianças. Olha, não aceite ninguém te doutrinar com o cristianismo, porque o cristianismo ele gera capitalismo. Percebem que as estratégias de Satanás continuam sendo as mesmas? Eles estão dizendo, eles estão nos expondo costumes. Não, o cristianismo não é cultura, o cristianismo não é costume. Cristianismo é pregar a palavra única e verdadeira do único e verdadeiro Deus. Nós não podemos aceitar, como recentemente foi discutido na nação, que o cristianismo deveria ser considerado cultura, porque há estratégias por trás. Se o evangelho se tornar cultura, então ele vai ter que se adequar às normas culturais de uma nação. Mas Paulo e Silas, eles mesmo debaixo de açoites, com pés e mãos amarrados, eles cantavam, verso 25, oravam, adoravam ao Senhor, oravam e os outros presos os escutavam. E então eles foram visitados pelo Senhor naquela prisão. Sobreveio um grande terremoto, verso 26, os alicerces do cárcere se moveram e as portas se abriram. E o carcereiro, achando que os presos haviam fugido, ele quis se matar, porque ele era responsável por aqueles presos. Se eles fugissem, ele seria morto, então ele quis se matar. Mas Paulo disse: olha, não te faça mal, estamos todos aqui. E
Aquele carcereiro, então, tocado pelo Espírito de Deus, ele pergunta, verso 30, o que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é que seria automático se ele cresce que a família também seria salva, não. Através da mudança na vida dele, da transformação na vida dele, consequentemente, a família também seria alcançada. E ele creu e na mesma noite ele foi batizado. E toda a família daquele carcereiro também foi salva. Se você é a única pessoa convertida no seu lar, pegue esta experiência desse carcereiro e agarre-se a esta palavra de Paulo. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Que nós sejamos esse instrumento de Deus para levar a salvação a toda a nossa família, a todos os nossos parentes. Se crermos, também toda a nossa casa será salva. Atos dos Apóstolos, capítulos 17 e 18. Capítulo 17, Paulo continua a sua segunda viagem missionária e Deus havia falado através de uma visão no capítulo 16, no verso de número 9, que Paulo deveria ir para Macedônia. E então ele começa por Tessalônica. Verso de número 4, alguns creram e se ajuntaram com Paulo e Silas, uma grande multidão também de gregos e algumas mulheres. Verso de número 5, mas alguns judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ou seja, pessoas desocupadas, pessoas rebeldes que organizaram um movimento bem orquestrado envolvendo esses ativistas judeus. E eles invadem a casa onde Paulo estivera hospedado, na casa de Jason, e como eles não estavam mais lá, eles então levaram Jason, verso de número 6, e alguns dos irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, estas eram as acusações contra os cristãos, de que eles causavam problemas na sociedade, agitação na sociedade, e é claro que eles estavam falando também de esse evangelho que estava provocando uma oposição a esses judeus. Não é diferente nos dias de hoje. Nós, cristãos, servos do Senhor, também somos acusados falsamente de promover discurso de ódio, de trazer perturbação à sociedade. Embora esta nação seja uma nação cristã, com cerca de 87% de cristãos, a igreja tem sido perseguida. Recentemente, uma revista nacional disse em uma manchete: estes que perturbam, referindo-se aos cristãos por causa do posicionamento da igreja contra essas leis antifamília. A igreja se posiciona contra essas ideologias e por isso nós somos acusados falsamente de fundamentalistas, de fascistas. E já em Bereia, verso de número 11, eles foram bem recebidos, e aqui há um exemplo maravilhoso, embora eles soubessem da sinceridade de Paulo e Silas, verso de número 11, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. E eles nos deixaram um exemplo maravilhoso. Nós também precisamos conhecer as Escrituras para que estejamos firmes contra tantas heresias que têm sido pregada e ensinada nesses últimos dias, para não sermos enganados. Verso de número 14, Paulo então segue para Atenas e Silas e Timóteo permanecem enfrentando corajosamente
uma grande oposição em Bereia. E enquanto Paulo esperava por eles, verso de número 16, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É maravilhoso ver como esse apóstolo fazia a obra missionária com a alma, com o coração. Atenas era uma cidade bonita, um centro de artes, de filosofia, de educação grega, mas era uma cidade entregue à adoração pagã. Verso de número 23, e Paulo, então, estrategicamente, ele passando, vendo vários altares, ele encontrou um altar que tinha uma inscrição ao Deus desconhecido. Os atenienses construíram um altar e colocaram como se fosse a um Deus que talvez eles não saibam da sua existência, com medo de esquecer algum ídolo, perder bênção ou receber algum castigo. Então, Paulo, estrategicamente, ele começa o seu discurso para chamar a atenção desses homens que tinham sede por novas filosofias, e ele diz: olha, eu vou falar para vocês desse Deus aqui. E estrategicamente, então, apelando para essas inclinações religiosas dos atenienses, ele então começa a mostrar os atributos do Deus único e verdadeiro, o Deus que aqueles homens não conheciam. E ele mostra que esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, que ele é soberano, que ele é transcendente. Verso de número 30, ele mostra então a necessidade que todos os homens têm de se arrepender e de estarem preparados para o dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça através de Jesus Cristo. E no capítulo de número 18, quando ele sai de Atenas, ele vai então para Corinto. E Corinto era um centro político e comercial muito importante na Grécia e era uma cidade muito imoral, muito pervertida. Havia um templo para Afrodite, que eles consideravam sendo a deusa do amor, a deusa da guerra, mas uma igreja vai se estabelecer ali e depois nós teremos detalhes sobre como se tornou essa igreja quando Paulo escreve 2 cartas para os irmãos na cidade de Corinto. Ali ele conhece um casal de cooperadores que vai ser bênção na vida do apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, e muitos outros como Crispo, Tércio, Erasto, Quarto. E no versículo de número 9, o Senhor fala através de uma visão a Paulo, o encorajando a não temer diante de tanta perseguição. O Senhor disse para ele: eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E dos versos 18 a 22, após cumprir o seu propósito desta segunda viagem, Paulo então partiu de Cesareia e retornou para o seu lugar de origem, Antioquia. Estudaremos no próximo capítulo a terceira viagem missionária de Paulo. Livro de Atos, capítulos 19 e 20. Capítulo 19 descreve a terceira viagem missionária de Paulo e ele começa por Éfeso. Éfeso era o principal centro de negócios da Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia, uma cidade próspera, mas também muito idólatra. Era muito conhecida a deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis, e era uma divindade que eles consideravam sendo a deusa da fertilidade, e o culto a essa divindade envolvia muitas orgias sexuais, muitos rituais. Paulo prega o evangelho, cresce uma igreja ali, ele fica
um período de 2 a 3 anos com aqueles irmãos. O verso de número 10 diz que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. E Paulo cria um vínculo com essa igreja, um amor tão grande com essa congregação, e nós vamos perceber isso quando lemos a carta de Paulo aos Efésios. Mas quando Paulo chega ali, ele encontra um grupo de discípulos que ainda não conheciam o Espírito Santo. Verso de número 2. Paulo, então, explica para aqueles irmãos a diferença entre o batismo de João, o batismo nas águas, que é um símbolo de sepultamento, é o batismo do arrependimento de pecados, e ele explica a diferença do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, conforme nós já estudamos em Atos capítulo de número 2. Todo cristão, no momento da sua conversão, ele recebe o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como sabemos que alguém recebeu o Espírito Santo? Mediante o seu fruto, o fruto da conversão, mudança de vida, transformação de vidas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que existe o revestimento de poder. E qual a evidência disso? Verso de número 6. Eles receberam o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Essa é a evidência de que alguém foi revestido de poder. Então, o revestimento de poder é para capacitar os servos de Deus para o cumprimento da nossa missão. Verso de número 11, através do apóstolo Paulo, o Senhor fazia milagres extraordinários e Paulo impunha as mãos, pessoas eram curadas e demônios eram expulsos. Verso 13, e alguns exorcistas que lucravam expulsando demônios tentaram fazer o que Paulo fazia, expulsando demônios através do nome de Jesus, mas não deu certo. Por quê? Porque eles não conheciam mais Jesus, eles não eram cheios do Espírito Santo e eles ficaram envergonhados. E isso trouxe muito temor, verso 17, tanto para os judeus como para os gregos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso de número 19, a evidência de transformação desses efésios era que eles abandonavam suas práticas pecaminosas, abandonavam as suas bruxarias, porque claramente as escrituras proíbem qualquer envolvimento com ocultismo, com bruxaria. Eles traziam esses materiais e queimaram em praça pública. E à medida que eles iam se convertendo, eles então abandonavam a idolatria a Diana, deixava de comprar suas imagens. Então, esses fabricantes dessas imagens que ganhavam muito dinheiro, eles então se juntaram contra o apóstolo Paulo. O verso 27 deixa bem claro que a preocupação deles era que a profissão deles caísse em descrédito e eles deixassem de lucrar fazendo imagens e vendendo aquelas imagens. Percebemos claramente o poder transformador do Evangelho. Essas pessoas que viviam enganadas, cultuando essas imagens, idolatrando essas imagens, elas abandonavam quando conheciam a verdade. E aqui era chamado de o caminho, eles referiam assim ao cristianismo, porque Jesus, ele é o caminho. Aqueles que seguem o caminho, então, são os cristãos. Quando o homem se encontra com Jesus, verdadeiramente ele se torna livre, livre da mentira, livre dos enganos, livre da escravidão da mentira, da escravidão do pecado. Capítulo de número 20 começa com Paulo viajando pela Macedônia, Grécia, e parando em várias cidades, e dessa vez para encorajar aqueles cristãos que ele já havia visitado, e em Troade aconteceu um episódio interessante. Paulo estava pregando no cenáculo e o seu sermão, verso de número 7, se estendeu até meia-noite.
cenáculo muito cheio, com muitas luzes acesas e as janelas também ocupadas, e assentado em uma janela estava um jovem chamado Eutico. Enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo dessa janela e foi dado como morto. Paulo, então, verso de número 10, interrompe a sua pregação, vai lá, ora, ressuscita o jovem e volta a pregar. Nós percebemos o coração do apóstolo Paulo muito inflamado pela pregação do evangelho. Ele não se cansava, ele não desistia, mesmo diante de tanto ataque e de tanta perseguição. A partir do verso 17, Paulo se encontra com os presbíteros da igreja em Éfeso e ele faz um lindo discurso de despedida com esses irmãos, lembra do ministério, dos ensinamentos que havia compartilhado com eles e os encoraja a continuar em sua fé. Ele anuncia que ele vai para Jerusalém, verso de número 22. Eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele não diz me espera conforto, me espera uma vida de luxo, me espera muitas riquezas. Ele diz assim: olha, eu estou disposto a enfrentar prisões e tribulações, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele entende que é um ministério, que é uma chamada e que ele está disposto a entregar a sua própria vida. Verso de número 29, ele alerta que depois de sua partida vão surgir muitos falsos profetas e que eles devem ser vigilantes. Mais detalhes sobre esse relacionamento lindo de Paulo com a igreja de Éfeso nós leremos em sua carta, Carta de Paulo aos Efésios.